o que você faz? É a primeira pergunta que eu queria que os irmãos pensassem. Por que você emprega energia para fazer aquilo que você faz? Então, por que você faz isso? E a segunda pergunta: qual é a razão de fazer o que estamos fazendo? É uma outra pergunta que acho que a gente tem que parar, para nós não vivermos no piloto automático. Mas qual é a razão de fazer o que nós estamos fazendo? Duas perguntas que nós precisamos continuamente estar nos fazendo ao longo da nossa caminhada. Bom, irmãos, vamos para a introdução. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo. E seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. E aqui nós encontramos uma consequência de uma pessoa que vive esses valores do reino de Deus ensinado por Jesus. E a primeira consequência é ser aprovado por Deus. Alguém, na introdução, o objetivo do Sermão do Monte é fazer com que sejamos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, comprometidos com estes ensinamentos. E aqueles que se submetem aos ensinamentos do reino de Deus, a primeira consequência é a aprovação divina. Aí nós temos uma vírgula. E não ser aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Então, está claro aqui para nós, é a primeira consequência, é a aprovação de Deus, e nem sempre a aprovação de Deus, ela caminhará junto com a aprovação dos homens, mas quem está comprometido com o reino de Deus, não tem essa busca frenética pela aprovação humana. A sua preocupação é ser aprovado por Deus, como tem um texto que Paulo fala para o seu filho Timóteo: procura apresentar-te a Deus, não é? Procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado. Então, nos apresentamos a Deus. E nessa lição nós veremos que Deus, Ele não é muito, Deus ele não é nada, né? Ele não é nada amigável com a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Deus, ele reprova essa atitude do ser humano. Seja ele quem for, é uma atitude reprovável. E aí nós vamos então para a primeira divisão principal, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Definição de hipócrita. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Irmãos, então, se nós conseguirmos que estas verdades elas fiquem gravadas dentro do nosso coração, nós lemos estes textos que nós acabamos da leitura de introdução, Mateus 6, 1 ao 4, um pouquinho mais, e nós entendemos que Jesus ele está reprovando a atitude de pessoas que eram líderes religiosos, mas o objetivo deles era impressionar os observadores, as pessoas que estavam olhando. Então Jesus está se direcionando a pessoas que têm este comportamento, essa hipocrisia, cujo foco está nos enfeites de uma pessoa
que se comporta dessa forma, que entrou pelo caminho da hipocrisia. Ele tem essa preocupação no exterior. E a preocupação dessa pessoa não está nas questões centrais da fé. Procure lembrar que Jesus está falando com escribas e com fariseus. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E a preocupação deles não era a questão central da fé. E olha que interessante, essas pessoas que entram por esse caminho da hipocrisia, a conversa espiritual, ela pode estar escondendo uma motivação corrupta. A conversa é espiritual, mas por trás daquela conversa pode haver intenções que não são intenções lícitas do coração de um homem ou de uma mulher. Em Mateus 6, o hipócrita ele está em contraste, há uma diferenciação do hipócrita para uma pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. Esse é o intento primordial na vida dessa pessoa que está expressando este comportamento. Ela quer ser vista, ela quer aparecer. Mas o grande problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ela procura a visibilidade, e como nós já vimos aqui, ela pode até ter uma conversa espiritual, mas esconde motivos corruptos, e não é possível, a não ser pelo dom do discernimento do Espírito, para saber as entrelinhas da motivação do coração de uma pessoa, mas não dá para saber qual é a sua intenção do coração da pessoa pelas suas ações externas. Não dá para nós sabermos. Eu separei aqui alguns textos, por exemplo, Judas, Mateus capítulo 26, do 47 ao 49, que vai nos mostrar essa verdade ilustrada, que o desejo do hipócrita é sempre aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza não é revelada. Em Mateus capítulo 26, 47 ao 49, Judas ele vem com uma turba e ele beija Jesus, mas aquele beijo, para as pessoas que estavam acompanhando, tinha uma mensagem. Não era uma mensagem de amizade, o ósculo santo. Era uma mensagem que ele estaria entregando Jesus para os seus algozes. Então aquela ação externa estava completamente oposta à motivação do coração de Judas. Outro exemplo também, no Antigo Testamento, é 2 Samuel, capítulo 15, do 7 ao 10, que fala sobre Absalão. Que Absalão, ele pede autorização de Davi para ir sacrificar em Hebrom. Ele disse que tinha um sacrifício para fazer, pede a bênção do seu pai, Davi o abençoa, e logo que ele se retira, ele reúne as pessoas e diz: quando lá ele chegasse, gritasse que Absalão é rei. E algumas pessoas estavam seguindo ele e nem sabiam o que estava acontecendo. Então, para a gente ver que às vezes as palavras, como nós vimos aqui, ela pode ter um teor espiritual, mas a motivação, ela pode ser uma motivação corrupta, porque nós não sabemos o lado interno do coração do ser humano. A sua verdadeira natureza não é revelada, como no caso de Judas Iscariotes, como no caso de Absalão, que para Davi, tem até um amigo de Aminon, né, o texto, quando tem uma situação extremamente desagradável dentro da casa de Davi, eles usam uma linguagem espiritual, uma linguagem respeitosa, mas a motivação do coração era fazer o mal para a irmã
e também enganar o pai. Então nós vemos que nem sempre é possível saber a verdadeira natureza e a intenção do coração de um ser humano. Continuando, ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Nós não temos essa capacidade. Todavia, o Senhor Jesus, Ele conhece a natureza humana. João capítulo 2 e o versículo 25. Ele conhece o que está dentro de cada pessoa. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter o seu coração preenchido por quê? Ou pelo quê? Pelo amor de Cristo. E nós vimos que alguém que entra pelo caminho da hipocrisia, a sua grande preocupação é a demonstração exterior. E alguém que não quer entrar por esse caminho, alguém que quer se ver livre deste comportamento, a única possibilidade é um coração preenchido pelo amor de Cristo. E esse amor é o amor ágape, é o amor que ama porque ama. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa no seu não tem como um cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Por que não existe essa possibilidade? Por causa do amor de Jesus que preenche o coração da pessoa. As palavras e as atitudes, elas estarão em perfeita harmonia. O que não acontecia com as pessoas às quais Jesus estava falando. Os escribas e os fariseus, os líderes religiosos. Falava-se uma coisa, mas o seu interior procediam era uma outra forma. Ok. Segunda subdivisão, a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus. E como é que os fariseus viviam? Qual era a preocupação deles? Qual que era o objetivo dos fariseus? Ser religiosos. E ainda que eles tiveram um bom início, né? Não há uma data exata do surgimento do partido dos fariseus, mas provavelmente foi no período interbíblico. E devido às lembranças do cativeiro babilônico e o que levou ao cativeiro e a influência grega que estava dominando a Palestina naqueles dias, então um grupo de judeus, eles se comprometem. Fariseu significa separação. Se separarem para se dedicarem ao estudo da palavra de Deus e obedecer rigorosamente cada texto, cada passagem bíblica ao pé da letra. Então a intenção foi muito boa. Só que à medida que o tempo foi passando, eles se preocuparam muito mais com o aspecto externo, começando, do que com o aspecto interno. E como nós já aprendemos em outras lições, eles perderam o verdadeiro significado da palavra de Deus. E começaram a colocar até a tradição oral, aquilo que os rabinos, eles comentavam a respeito da lei de Deus, eles colocavam no mesmo nível, no mesmo grau de importância. Então, os discípulos de Jesus, eles devem viver de forma diferente. Se os fariseus, eles buscavam o reconhecimento pelos seus atos externos, os discípulos de Jesus, eles têm que ter um outro comportamento.
os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público a sua grande espiritualidade. Eles queriam ser vistos. Esse era o objetivo das pessoas a quem Jesus está se reportando. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Porque tudo que eles faziam em público para demonstrar a sua alta espiritualidade. Eles eram um povo separado, não acabaram se separando das pessoas, acabaram valorizando muito mais as tradições do que a própria palavra do Senhor, mas é nesse sentido que Jesus está reprovando a atitude destes homens. Os discípulos de Cristo, que vivem os seus ensinamentos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção do quê? Glorificação pessoal. Então nós temos essa consciência, e como nós já vimos aqui, que os ensinos de Jesus devem fazer essa diferenciação na vida daqueles que se comprometem com o Senhor Jesus. Não há glorificação humana. Não há glorificação humana. Toda glorificação, ela é para o Senhor Jesus. É para o Deus Criador dos céus e da terra. Somos pó da terra, do pó viemos e ao pó tornaremos. O nosso espírito voltará para o Senhor. Só somos o que somos, como o apóstolo Paulo diz, por causa da graça. A graça de Deus. O favor imerecido que nós recebemos do Senhor. Mortos, perdidos, errantes, escravizados do pecado, oprimidos pelo diabo, Jesus veio ao nosso encontro, nos libertou, nos transformou, nos deu uma nova vida, e nós apenas recebemos o presente, o sacrifício que fez com Ele. Deus enviou o Espírito Santo, Deus levantou homens ao longo de anos para nos presentear com a Bíblia Sagrada. Deus inaugurou a igreja, derramou o seu Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então nós não temos o que nos gloriar. Nós não temos o que nos gloriar da nossa espiritualidade. Então é nisso que Jesus ele está reprovando aqueles que faziam de maneira pública para demonstrar a sua alta espiritualidade. Ok, tudo que fazemos deve ser feito para a glória de quem? De Deus. Para a glória de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 10:31. Então quem abrir, se for no smartphone não tem problema, para nós fazermos a leitura deste texto, que deve haver uma diferenciação entre os discípulos de Jesus e os fariseus. E os fariseus, eles eram pessoas que viviam com a palavra de Deus em suas mãos. 1 Coríntios 10:31. Quem encontrou pode fazer a leitura. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Comer ou beber ou Qualquer outra coisa. qualquer outra coisa deve ser feito com qual finalidade? Para a glória de Deus. Vamos em Colossenses 3:17 também. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Quem encontrou pode fazer a leitura, por favor. Colossenses 3:17. 3:17. Quem encontrou? Quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo, sejam obras, sejam em palavras, nós devemos fazer tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus. E agradecendo a Deus Pai. Agora olhem o versículo 23 do capítulo 3 de Colossenses. E alguém que puder fazer a leitura, por favor. E tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Irmãos, vamos olhar esse versículo de novo? E tudo.
quanto fizerdes, fazei-o todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo. Os fariseus, eles faziam, líderes religiosos, pessoas que tiveram um bom início, mas se perderam ao longo do caminho, se afastaram do verdadeiro sentido da lei, começaram a valorizar mais as tradições humanas do que a própria palavra de Deus. E Jesus, irmãos, ele vem e coloca o dedo na ferida desses líderes religiosos. Jesus chama eles de hipócritas, pessoas que estavam representando, eles estavam apenas fingindo ser aquilo que eles não eram. O exterior era algo, mas o interior demonstrava totalmente o contrário. E aqui nós aprendemos que tudo deve ser feito para a glória de Deus, sejam em palavras, sejam em obras, tudo tem que ser feito para a glória do Senhor. E agora aqui no versículo 23, capítulo 3, se tudo o que nós fizermos, seja, no versículo 17, em palavras ou obras, tem que ser feito em nome de Jesus, e temos que fazer de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, então tudo o que nós fazemos, tudo, deve ser feito para que Deus seja glorificado. Não é isso, irmão? Não é que está aqui? Tudo, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Mas e agora, quando nós deixamos de fazer alguma coisa? Para quem nós deixamos de fazer? Se tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, tudo, a totalidade da nossa existência, então quando nós deixamos de fazer alguma coisa, automaticamente nós estamos deixando de fazer para o homem ou para Deus? Para Deus. De acordo com esse texto, nós estamos deixando de fazer para o Senhor. Vamos também em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, vamos ver, irmãos, a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, e quem já encontrar pode fazer a leitura, por gentileza. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aleluia! Então, todos estes versículos, 1, 2, 3, 4 versículos, fala sobre a glorificação do nosso Deus. Por tudo que Deus é, por tudo que Deus fez, Ele deve ser glorificado, e não o homem ser glorificado, somente o nosso Deus. E aí, continuando aqui na lição, tomemos todo cuidado. Com o quê? Tomar cuidado com o quê? Com a tentação. A tentação é o convite para o pecado. Qual que é a tentação com a qual nós devemos tomar cuidado? A exibição da justiça pessoal poderá surgir em nossos atos. Aonde que pode surgir? Nos atos piedosos da oração, do jejum e da oferta. Os fariseus, eles vinham a público para mostrar, para que todo mundo visse o alto nível da sua espiritualidade. E Jesus está nos ensinando que todos aqueles que foram alcançados pelo reino de Deus, eles têm uma finalidade: glorificar o nome do Senhor. O irmão ora, a irmã ora, o irmão é de Deus, a irmã é de Deus. Nenhum de nós poderíamos ser o que somos se não fosse a graça bendita e maravilhosa de Jesus de Nazaré.
Só através de Jesus que nós somos o que somos. Então nós não temos motivos de nos gloriar a ponto de querer mostrar a nossa alta espiritualidade, porque ora, porque jejua, porque oferta, porque essa era uma prática dos fariseus daqueles dias do Senhor Jesus. Ok, irmãos? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Tranquilo, gente? Tudo na paz? Tomar muito cuidado nessa área, porque teve um ser querubim ungido, que ele era perfeito em seus caminhos, até que se achou nele iniquidade. Então nós devemos vigiar muito o nosso coração para não cair nesta tentação e nos lembrar sempre: somos o que somos por causa do sacrifício de Jesus, por causa da graça que o Senhor demonstrou para com cada um de nós. Aleluia. Terceiro, as 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o que, irmãos? Serviço ao próximo. Serviço ao próximo, que também é um culto para Deus. Tiago capítulo 1, versículo 27, visitar o órfão, a viúva. Mas esse versículo também fala que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar o órfão, visitar a viúva, mas guardar-se da contaminação do mundo. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar 3 elementos: a oferta, a oração e o jejum. Os irmãos depois lerem na sua casa Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, Jesus está falando sobre oferta. Do capítulo 6, do versículo 5 ao 15, Jesus está falando sobre a oração. E do versículo 16 ao 18 do capítulo 6, Jesus ele está falando sobre o jejum. E Jesus ele deixa claro que nesse serviço cristão, o serviço ao próximo e a adoração a Deus, não pode faltar esses 3 elementos, que é a oferta, a oração e o jejum. Não pode faltar esses ingredientes no nosso culto, na nossa vida cotidiana, alcançados pela graça de Jesus. Mas aí nós temos aqui um porém. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Como assim? Se não pode faltar esses 3 elementos dentro do nosso comportamento correto, a oferta, a oração e o jejum, como que isso pode ser deturpado? Essas práticas que são ensinadas pela palavra de Deus, como isso pode ser de alguma forma estragado? Vamos ver aqui. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, que são as nossas ofertas, ajuda ao necessitado, o nosso espírito, a oração, e o jejum, que são direcionados a Deus e ao próximo e a nós. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos, que quando praticados com sinceridade e verdade, vai ter o reconhecimento de quem? O Senhor. Vai ter o reconhecimento do próprio Deus. Porque se os irmãos fizeram a leitura da oferta, para não ser como os fariseus que ajudam os pobres para serem vistos, mas se fizer no oculto, ali vai dizer que Deus recompensará. Se entrar no secreto e orar em oculto, orar ao teu Pai que vem em oculto, Deus recompensará. Se fizer o jejum diferente dos escribas e fariseus, também Deus ele vai recompensar. Ele vai receber esse sacrifício. A oferta, a oração e o jejum, Deus recebe. Por um outro lado, Jesus nos ensina que a religião
sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso, ela consegue perverter estes atos tão nobres da vida religiosa. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar o quê? Infelizmente, essas práticas que Jesus está aqui nos ensinando, Mateus capítulo 6, que quando nós agimos de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, de forma correta, Deus, Ele recebe, Deus reconhece como sacrifícios válidos. Mas quando essas práticas, essas três principais características do comportamento cristão, eles são feitos com essa semente da hipocrisia, apenas a intenção de ser visto, fala-se algo, mas o coração procede de forma contrária. A pessoa, ela está enganando e ela está apenas em busca de receber os aplausos humanos. Então é pervertida estes elementos da religião. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Que o Senhor Jesus guarde nosso coração, que o Senhor nos sustente com a destra da sua justiça, que a nossa vida de piedade, ajudar o necessitado, a vida de oração, a prática do jejum, não seja feito com a finalidade de ser visto pelos outros, para ser aplaudido pelos homens. Lembrem-se que aqueles que foram alcançados pelos ensinos de Jesus, que estão no reino de Deus, eles têm um objetivo: não é glorificar o homem, nem o homem que pratica esses atos, nem outros homens que o pratiquem. O objetivo é glorificar a Deus. Lembra de João capítulo 15, verso 5? Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Aleluia! Então, assim nós encerramos o primeiro tópico, ato de dar esmolas e a hipocrisia. Tudo bem, irmãos, até aqui? Tudo tranquilo, na bênção? Irmãos, aqui Jesus, Ele não está reprovando, Ele não está dizendo que ninguém pode ver o que nós fazemos, não é isso? Porque no capítulo 5, versículo 14, versículo 16, Ele diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A reprovação de Jesus a estes líderes religiosos é justamente essa questão: fazer para ser reconhecido e ser aplaudido. Está claro, irmãos, para todo mundo? Está claro? Não é que ele está reprovando que ninguém pode ver os nossos atos. Não tem como. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte, debaixo do alqueire. Não tem como. Ela foi colocada em lugar estratégico. Através das nossas boas obras, glorifique o nome do Senhor. Mas o problema aqui é quando tudo isso é feito com a finalidade de que os homens vejam e aplaudam. E aí Jesus fala que estes que assim procedem já receberam o seu galardão. E os irmãos, olhando os textos bíblicos, vai ver que aqui nós falamos sobre os fariseus, mas também tem os escribas. Irmãos, é tão interessante o trabalho dos escribas, que eles eram profissionais. E eles tinham pelo menos 3 responsabilidades. Primeiro, copiar a lei, preservar a lei e fazer a interpretação da lei do Senhor. E naqueles dias, as palavras dos fariseus
e as palavras dos escribas, elas tinham um grande peso na sociedade. E infelizmente, esse peso na palavra deles chegou a estar em igualdade com a lei do Senhor. A ponto de Jesus, no capítulo 15, falar: olha, vocês estão valorizando mais a tradição dos homens do que a lei do Senhor. E esperava-se mais destes homens, por causa do seu trato com a palavra, a sua convivência com a palavra. Por isso que Jesus era enfático com os fariseus. Thomas, você chegar a pessoa: seu fingido, seu falso. Mas eu estou falando nem brincando. Agora imagine você está chegando na rua e a pessoa está ali conversando e você chega e fala: seu falso, seu fingido, seu dissimulado. E olha que Jesus estava falando com as pessoas mais influentes da nação, que eram esses partidos políticos, partidos religiosos, os escribas profissionais, altamente conceituados na nação, e os fariseus, que eram os mais fortes, junto, depois vinham os saduceus, mas eles eram muito fortes. E Jesus, ele está censurando o comportamento destes homens, que eram aplaudidos pela sociedade. Só que a sociedade, como o texto que nós temos a leitura, a sociedade judaica, eles não conseguiam saber o que estava lá dentro do coração. Eles viam o ato externo, e por causa do ato externo, eles batiam palma. E era justamente o que estes homens, eles estavam procurando. E aí vem Jesus, o Filho de Deus, que conhece profundamente o que é o ser humano, e ele coloca então o dedo na ferida, dizendo que as coisas estão erradas, que eles perderam o verdadeiro sentido da lei do Senhor. E para o cristão, o servo de Deus, nós devemos ter um comportamento totalmente diferente desse que nós acabamos de ver. Ok, meus irmãos? Da bênção, nós somos o que somos por causa da graça. E eu me lembro do irmãozinho que ministrou, estando lá em Caquegawa, e ele falou: a única diferença entre nós e o endemoniado de Gadara, a única diferença é que nós encontramos Jesus como ele. Porque sem Jesus, tanto ele quanto nós somos iguais. Então nós somos o que somos por causa da infinita graça, eterna bondade e misericórdia do Senhor. Nós não temos o que nos gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? O irmão lê a Bíblia, Deus te abençoe. Você é um George Miller, que já leu a palavra de Deus mais de 200 vezes, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você é como Tiago, conhecido como o joelho de camelo, ou John Hyde, que orou pela Índia e pedia que Deus todos os dias salvasse uma vida, subiu para 2, subiu para 4, e até hoje tem igrejas da Índia por causa de John Hyde. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque não se esqueça, a gente não pode esquecer aquela pergunta que fizeram quando Davi estava ali: quem é esse moço? E disseram: ele é filho de Jessé, o belemita. E de onde ele foi tirado? De trás das ovelhas malhadas de seu pai. Então ele tem uma história para se lembrar que ele só estava à frente da nação de Israel por causa da graça maravilhosa de Jesus. Então, irmão, ora, Deus te abençoe, mas se regozije no Deus da tua, da minha, da nossa salvação. Aleluia! Glória a Deus. Segunda divisão principal: auxiliando o próximo sem fazer alarde. Qual é a motivação do teu coração? Edevaldo, Silvânio, Elmer, Adriana, Rodrigo, Nathalie. O que motiva em ajudar uma pessoa? A prática da generosidade para com alguém, primeiro, ela é bíblica. E há tempos ela estava presente na lei do Senhor. E nós já estamos no mês passado, que a lei é a Torá.
é a totalidade que Deus revelou para a instrução do seu povo. Tudo que Deus deixou escrito tem uma finalidade: nos ensinar. E essa prática da generosidade, ela já está exarada na Bíblia Sagrada. Aqui estão os textos. E nós vemos também nos ensinos de Jesus ser uma prática recorrente de ser generoso. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa recompensar, repartir, agir. Ok. Então essa é uma prática que já estava registrada na lei do Senhor, que foi enfatizada por Jesus, e também nós encontramos essa prática nas epístolas de fazer alguma coisa por alguém, mas com um sentimento diferente dos fariseus e dos escribas. Irmãos, me desculpa ficar repetindo tantas vezes, é porque tem alguma coisa dentro do nosso coração que precisa ouvir várias vezes a mesma coisa, tá bom? Eles faziam para ser, fala bem forte, Cristo. O que você fez? E vai lá e posta para todo mundo ver, e vai por aí. Então era uma prática que já era feita, fazer alguma coisa por alguém. Volte um pouquinho na lição, que nós vimos que a única possibilidade de nós nos livrarmos do caminho da hipocrisia é ter um coração cheio do quê? Cheio do quê? Para nós nos livrarmos dessas tentações de ser visto. Vai me dizer que o ser humano não gosta de ser visto e ser aplaudido? Hã? Não? Quando alguém chega e fala, você está horrível. Olha que coisa maravilhosa. Quantos aqui gostam? Não, você não está combinando nada hoje, irmão. Você está horrível, simplesmente horrível. Agora, quando alguém chega e fala, que elegância. A esposa me ajudou a vestir. Nossa, que sapato. E você falou, isso aqui é couro e tal, vem de tal, e de tal, e de tal, importado. Nós gostamos, né? O ser humano gosta. Não tem nada errado nisso, desde que nós pegamos tudo isso e reconheçamos que andávamos como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e só somos o que somos por causa da graça de Jesus. Aleluia. E o nosso coração cheio do 1 Coríntios 13, o que fala lá? Amor. Mas que tipo de amor? É o amor? Filéu? Pode ser? É o amor eros? É o amor? Ágape. É o amor que ama porque ama. É o amor que faz sem esperar receber absolutamente nada em troca. Então essa palavrinha aqui no hebraico é fazer alguma coisa por alguém, tendo o coração cheio deste amor. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar o quê? Eita Jesus! Um ato de generosidade com motivo errado. É possível? Sim. Será, gente? A pessoa fazer uma coisa boa com intenção ruim? Não é possível. É? Meu Deus. Você tem algum exemplo? De alguém que fez uma coisa boa com intenção ruim? Ele está querendo fazer de novo aí no Brasil. Exato. Política. Obrigado, querido. Fazer uma coisa boa com intenções corruptas. Faz algo bom, mas a intenção é má. É uma intenção para promover a destruição. E o simples é como uma porta aberta, que entra tudo, mas a lei do Senhor dá entendimento aos simples. Aleluia. Nós não somos uma porta aberta que entra todas as coisas, não.
Então, irmãos, olha só, a profundidade da palavra de Deus que Jesus está ensinando. Que é possível uma pessoa demonstrar generosidade, mas ter as motivações erradas. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração, ela pode ser outra. A motivação pode ser outra. O presente é um, mas a motivação é outra, que os nossos olhos não contemplam, e nós precisamos sim da graça, bondade e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração, quando ele estende as mãos para dar. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, o que nos motiva a fazer o que fazemos. Deus conhece, e nós só teremos o reconhecimento divino se nós formos sinceros no nosso serviço cristão, porque do contrário, é como os fariseus e esses líderes, esses homens, eles recebem o aplauso da nação, mas eles estavam sendo reprovados pela pessoa mais importante do universo, que é o próprio Deus. Deus reprovou e os homens aprovavam. Aquilo que era louvável perante os homens, perante Deus era abominável. Deus, através do Senhor Jesus, ele estava reprovando esse comportamento desses homens, e a nação estava batendo palma. Então nós precisamos muito da graça de Deus, da misericórdia do Senhor Jesus. Lembra, Rodrigo, que os nossos pais sempre falavam: não pega bala de ninguém na rua, né, Alessandro? Não pega bala, não para conversar com estranho, não pega carona com ninguém, não dá atenção para ninguém, porque chega e toma uma balinha, um chocolate, mas a motivação do coração é algo totalmente destruidor. Então pode oferecer algo bom, mas a motivação é extremamente doentia e apodrecida. E nós precisamos ser sinceros quando ajudamos alguém. É para a glória do Senhor Jesus. É para que Deus seja exaltado, que o nome dele seja glorificado na terra, na sua vida. E aquilo que nós fazemos em oculto, Mateus capítulo 6 diz que Deus pode recompensar de maneira pública. E agindo Deus, você completa. O salmista vai dizer: melhor confiar no Senhor do que nos príncipes, porque neles o fôlego da vida acaba. E lembra Saul? Qual era a preocupação de Saul? Ele queria agradar a Deus ou agradar o seu povo? O povo. E qual foi o fim de Saul? Perdeu o reino, perdeu o governo, porque teve a preocupação de agradar o povo. E nosso principal objetivo é agradar o Deus da nossa salvação. Glória a Deus. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém, a não ser de uma pessoa: o Deus que criou os céus e a terra. Se o Senhor se agradar de nós, aleluia. Quem lembra desse texto? Se o Senhor se agradar de nós, quem lembra? Se o Senhor se agradar de nós, fugiu deles o amparo, eles se transformaram em pão. Aleluia. Eia, subamos animosamente e possuamos a terra. Josué e Caleb, lembram-nos que eles falaram: se o Senhor se agradar de nós. Todavia, sob a eficiência e generosidade,
são atos piedosos praticados como parte essencial da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, socorrer os necessitados, procurando sempre a glória de Deus, tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo bem, Atos 10:38. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influenciado a nossa vida. Aleluia! Ajudar aquele que necessita, sem querer se autopromover. Lembra de Pedro, quando aquele paralítico é curado na Porta Formosa? Todos olhavam para Pedro e João, e Pedro fala: por que você está olhando para nós? Como se por nossa própria virtude e poder fizéssemos esse homem andar. Foi por causa do nome de Jesus de Nazaré que restaurou a saúde desse homem. Ele tirou o foco de si e levou os olhos daquela nação para Jesus. Lembra quando os homens queriam sacrificar Paulo e a Barnabé? Júpiter e Mercúrio? E Paulo fala: de jeito nenhum, nos vejam tanto supersticiosos. O Deus que criou os céus e a terra, ele não é servido por mãos humanas. Existe um Deus que criou todas as coisas. Ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado, ele deve sim ser glorificado. Aleluia! Irmãos, em tudo o Senhor deve ser glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Ai, Jesus, nos ajuda, Senhor. Quem te deu? Jesus, tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Essas redes sociais em áreas são péssimas, tem área aqui. Tem coisa que não precisa de visibilidade, irmãos. Tem coisa que não precisa de visibilidade. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Agiu dessa forma, para Jesus é um hipócrita, é uma pessoa destituída de veracidade, é uma pessoa falsa, uma pessoa que apenas está representando. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal. Olha aqui, você que é tremendo, e desprezo dos outros. Lembra lá do publicano e fariseu? O publicano batia no peito e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou para o céu. Já o fariseu falou: Senhor, eu não sou como esse miserável, eu jejuo, eu dou dízimo tudo quanto possuo. Não, irmãos, a nossa religiosidade, irmãos, por favor, rogo-vos pelas compaixões de Deus. Edevaldo, lembra de onde o Senhor tirou você e a mim. Lembra o milagre que Deus fez nas nossas vidas. Nós não temos o que nos gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus. Irmão, você ora, Deus te abençoe. Você socorre o necessitado, Deus te abençoe muito mais. Você jejua, Deus te abençoe. Mas não podemos fazer da espiritualidade um motivo para desprezar outras pessoas, de forma alguma. Nós somos um corpo e um está cuidando do outro, para que todos atravessem o Jordão e cheguem naquele dia, aleluia, e o Senhor limpe dos nossos olhos toda lágrima. Nós temos apenas um adversário, e é Satanás, e ele lidera seus demônios. E porque se nós fizermos isso, nós estamos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que, se a nossa justiça não ultrapassar a dos escribas fariseus, nós não teremos parte no reino dos céus. Irmãos, só existe uma forma de entrar no reino de Deus: é nascer de novo. E quem procede dessa forma é se igualar aos escribas e fariseus, hipócritas. E essas pessoas que se comportavam daquela forma, elas não entrariam no reino dos céus. E o ensinamento aqui de Jesus é esse, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos ensina. Uma pessoa que se permite entrar e trilhar o caminho da hipocrisia,
fingir, fazer de conta, buscar o aplauso das pessoas, a aprovação dos homens, essa pessoa, ela não está salva. Você já parou para pensar nisso? Essa pessoa não está salva, mas eles estavam liderando uma nação. Eles estavam conduzindo uma nação inteira, sem experimentar a salvação. E Jesus fala para os seus discípulos: olha, se o comportamento de vocês não exceder e muito o dos escribas e fariseus, homens que viviam com as leis de Deus nas suas mãos, mas que só queriam a visibilidade, se vocês não forem diferentes, ninguém entra no reino, não há salvação. E esse é um assunto, irmãos, seríssimo na nossa vida. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, no nome de Jesus. Ok, meus irmãos? Tudo na bênção? A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores e não louvarmos a nós mesmos. Você viu o que eu fiz? O narcisista, né? Você viu o que eu fiz? Não vi. A pessoa chega na frente do espelho: você é demais. Chega na frente do espelho: você é demais. Oh, você é só você mesmo. Não. Quando ofertarmos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus faz a esse toque foi de maneira metafórica, que quer dizer simplesmente isso: tornar público. Não precisamos tornar público aquilo que nós fazemos de maneira discreta. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras: ofertar, ajudar o necessitado, ajudar uma pessoa, uma família. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta, não por coação, não por obrigação, e de maneira muito discreta, porque o Senhor, que contempla a motivação do coração, Ele é poderoso para recompensar. Aleluia. Aleluia. E coisa linda é quando o povo de Deus toca o coração do Senhor. Isso é lindo, irmãos. As bênçãos de Deus são derramadas de forma gloriosa sobre nossas vidas. Sinopse do tópico 2: o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Terceira divisão, e já encerramos: Deus contempla bem o que realizamos. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas da Bíblia Sagrada como aquele que tudo vê. Para Ele não existe surpresa nem desconhecido, nada pode escapar da sua onisciência divina. Seria triste mais para nós servirmos a um Deus que não tem controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá a segurança que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que se revelou em Jesus. Ele tudo vê, e Ele vê a motivação do nosso coração. Ele sabe até quantos cabelos nós temos na cabeça. Isso não é só medieval, de toda a humanidade, é o nosso Deus. Aleluia! E o Senhor é poderoso, nada o pega de surpresa. E aquele texto que Timóteo fala: procura apresentar-te a Deus, é diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso interior, Ele sonda o que nos motiva a fazer alguma coisa. E se a motivação, aquilo que nos leva a fazer alguma coisa, se ela não for correta aos olhos do Senhor, há um sentimento de vazio no coração humano. Há um vazio dentro do coração do homem. Porque Deus, que deve receber, Deus está muito distante de uma atitude como essa que nós estamos estudando hoje. O Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos.
O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois vem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. Mas Deus vê. O homem não vê, mas Deus vê. Deus sabe o que está por detrás de cada ação realizada pela mão humana. Deus conhece. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração. 1 Samuel 17. Não necessitamos de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Deus sabe da motivação do coração de cada ser humano. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está, primeiro, desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, porque Jesus, ele já vem reprovando o comportamento dos homens que procediam dessa forma, e voltar a viver dessa forma é automaticamente desprezar o ensino de Jesus, de quase há 2000 anos atrás, e ensinamentos que vão trazer todo sentido para a nossa vida, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Jesus já deixou isso muito claro. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo que ele faz. Primeiro, despreza os ensinos de Jesus, e segundo, a pessoa age como se Deus não estivesse vendo o que ele está realizando. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso praticam as suas obras de que forma? Anonimato. E se porventura chegar ao conhecimento de alguém, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao nome santo bendito de Jesus de Nazaré. Não é assim, manata? Fala, eu cheguei, lembra aquele dia, eu fiz isso por você. Como assim? Mas quando você fez, qual foi a sua motivação? Vimos, a pessoa pode fazer, esperando ali na frente que você faça. E se a pessoa fez, e chegou na frente, e você não fez por ela, e a pessoa de repente fica toda enraivecida, mas lembra que eu fiz por você, mas qual foi a motivação? Se a motivação é o amor ágape, é o amor que faz porque faz, Jesus morreu na cruz, ele oferece gratuitamente seu amor e seu perdão, e mais da metade da população do mundo vive de costas para o Senhor Jesus, ele continua amando. Então a motivação do coração é muito importante para o Senhor. E o servo de Deus, se alguém ficar sabendo, quem tocou no teu coração para fazer o que você fez? Jesus disse que o homem é mau, mas mesmo sendo mau, a gente sabe, a gente quer dar boas coisas para os nossos filhos. O Espírito Santo toca no coração do homem. Meu Deus. O homem estava morto, foi salvo por Jesus. O Espírito Santo vem habitar dentro do ser humano. O Espírito Santo fala com o homem, direciona o homem para uma ação. Este homem que estava morto, que recebeu vida, que estava sem direção, recebe uma direção, que recebe o poder do Espírito Santo para fazer alguma coisa. Este ser humano não tem que se gloriar. Quando faz alguma coisa por alguém, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração no nome de Jesus. A finalidade não é ser vista, não é ser visto. Mas se alguém tomar conhecimento, que coisa bonita que você fez, falar é por causa de Jesus de Nazaré. É por causa de Cristo. Porque Jesus ensinou que nós devemos e nós apreciamos os ensinos de Jesus. E eu sei que Deus está olhando tudo aquilo que nós fazemos. Então assim deve ser a nossa ajuda
a um necessitado. A prática da oração, a prática do jejum, é tudo anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre querer. É o que nós temos na leitura dos textos. Sempre querer agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o quê? Com qual motivação? A boa ou a ruim? Mas nosso coração, sempre a motivação é boa? Nem sempre. Por isso que nós vamos nos encher do amor de Jesus. Então, fazer sempre o bem, o bom, é sempre bom fazer o bem. Então, aqui os textos. Lembrando de que aquele que sabe o quê? Fazer o bem e não faz, está pecando. Devemos sempre fazer o bem e devemos também nos lembrar que aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. Mas esse bem tem que ser feito com a motivação correta, a motivação exata, porque senão Deus não recebe. Vamos ser equiparados a essa mesma posição destes homens com quem Jesus fala, homens não salvos, homens que não experimentaram a salvação. Que Deus tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Conclusão: por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que herdemos a verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles em todos os aspectos, sem jamais buscar o quê? Sem jamais buscar a exibição. Aquele texto de João Batista, né? Importa que quem cresça, importa que Cristo cresça, que Ele cresça e que nós diminuamos. E assim, meus irmãos, encerramos a lição dessa noite com gratidão em nosso coração, orando para que o Senhor tenha compaixão, misericórdia da vida de cada um de nós. Se em algum momento, em algum instante da vida, perceber que está entrando por esse caminho, fala: opa, Jesus, tenha compaixão, tenha misericórdia da minha vida, repreenda esses pensamentos, porque só sou o que sou por causa da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Abençoe vidas, orem, jejuem, sirvam o Senhor de todo o teu coração, honre a Jesus, abençoe quantas pessoas você puder abençoar, com essa motivação correta, e o Senhor, Ele vai te recompensar. Você vai estar andando pela cidade, você vai estar de avião, e as bênçãos de Deus te alcançam. Eu estou 28, você vai estar, o avião está a 800, 900 por hora, de repente, você sente o impacto da bênção de Deus na tua vida. Você vai estar no momento e ver um socorro do Senhor, porque Deus, Ele é fiel para recompensar. Irmãos, sejamos verdadeiros, vamos mandar embora esses sentimentos, a hipocrisia, fingir ser aquilo que nós não somos. Sejamos honestos, verdadeiros, na presença do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos colocar em pé. Nós já vamos fazer uma oração no nome de Jesus. Paizinho, obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Jesus, os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, esconda cada um de nós debaixo do sangue de Jesus. Meu Deus da glória, meu Deus, nós nos humilhamos na tua presença, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, meu Deus, andávamos como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Meu Deus, Pai Celestial, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos trouxe para o teu reino,
O Senhor nos fez, Pai Celestial, meu Deus, ser habitado pelo Teu Espírito, Senhor. E nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, e pedimos que a Tua palavra penetre mais profundo no nosso coração. Meu Deus, que Cristo cresça, que Cristo apareça em nome de Jesus, na vida dos Teus filhos, meu Deus, das famílias, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor receba, Pai, que o Senhor receba nossas vidas, que o Senhor receba, meu Deus, da glória, o nosso serviço em nome de Jesus, que o Senhor receba, Pai, meu Deus, e que o Senhor derrame das Suas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome de Jesus, porque agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor? Meu Deus, se o Senhor for por nós, Pai, meu Deus, ainda que sejamos reprovados pelos homens, meu Deus da glória, mas se o Senhor se agradar do Teu povo, Senhor, se a motivação do nosso coração estiver alinhada, meu Deus, com o coração do Senhor, nós viveremos, meu Deus, os Teus filhos viverão os milagres do Senhor, meu Deus, e o dia que esta vida terminar, Senhor, nós habitaremos por toda a eternidade na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus da glória, o sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas, Pai, meu Deus, sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, guarda o coração, Senhor, meu Deus, aqueles que estão nas mídias, guarda o coração em nome de Jesus, Pai, quem faz tudo é o Senhor, meu Deus, é o Senhor que opera os milagres, é o Senhor que liberta os oprimidos, através das mídias sociais, meu Deus, não há, Pai, razão para gloriar-se o homem em si mesmo, a não ser na cruz de Jesus, meu Deus, com o coração, Pai, alinhado com o coração do Senhor, usa Teus filhos, resplandeça a luz do Senhor, abençoa o lar, abençoa, meu Deus, os estudos, abençoa, Pai, no trabalho, em nome de Jesus de Nazaré. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. Dai-nos o discernimento de Espírito, ó Deus. Meu Pai Celestial, em nome de Jesus, dai-nos o discernimento de Espírito. Meu Deus, para os nossos filhos, para as nossas crianças, Senhor. Meu Deus, uma mão que tem um ato generoso, Senhor, pode ocultar uma motivação, meu Deus, maligna, e somente o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer esta revelação, este discernimento, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a andarmos na verdade do Senhor. Nos ajuda, Deus de Israel. Nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas, Pai, para a Tua glória. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento, por favor. Glória a Deus. Irmãos, será que os professores liberam 70 vezes 7 na sala? Está liberado? Então, irmãos, já são 10 horas e 15 minutos. E se a gente não tiver apresentação das salas, tá, Diogo, Rodrigo, responderam? Então está tudo ok, por causa do horário que está um pouquinho avançado. Melhor ter. Melhor ter? É? Eu acho melhor ter. Sério? Eu hoje o João estava afiado, porque eu estava vendo. Sério? Eita glória! Meus irmãos, então para a gente não avançar muito no horário, tá bom? E se a gente conseguir, sei que durante a semana é muito difícil, né, o trabalho, mas se os professores conseguirem chegar às 8 horas e 30 minutos, nós conseguimos começar as aulas 8h30, para nós conseguirmos fazer essa parte também. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé, vamos mais um momento de oração, nós vamos ofertar em nome de Jesus com esse coração, e a irmã Rodrigo estará louvando a Deus. Paizinho, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Os Teus ensinamentos, Senhor, a Tua palavra, Deus, é um tesouro para as nossas vidas, é uma dádiva, Senhor, gloriosa, meu Deus, que o Senhor nos entregou, meu Deus,
E depois de estudarmos, Senhor, lições, nós estaremos ofertando, nós estaremos trazendo nossos dízimos à casa do Senhor. Nós estaremos, ó Deus, depositando na salva a nossa contribuição. Que o Senhor seja glorificado. O Senhor conhece, ó Deus, o que nos motiva a contribuir. Se essa motivação, Senhor, ela te agrada, meu Deus, se ela também não te agrada, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na tua presença. Nós estamos, ó Deus, humilhados. Nós estamos reconhecendo que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Está escrito, Senhor, felizes são os homens, meu Deus, pobres de espírito, que reconhecem a dependência que tem do Senhor. E nós dependemos do Senhor para termos motivações corretas. Ouvimos tantas coisas e vemos tantas coisas, meu Deus da glória, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a vivermos os dias da nossa vida com essa motivação. Meu Deus da glória, abençoa teus filhos, abençoa o trabalhador, abençoa, Pai, a empreiteira, abençoa o autônomo, abençoa, Pai, todos os empresários, em nome de Jesus, nossas crianças nas escolas, nossos filhos, meu Deus, em todo, Pai, o seu desenvolvimento estudantil, que o Senhor abençoe, meu Deus, desde a creche, meu Pai, até o momento, Senhor, da conclusão, meu Deus, das suas graduações de faculdade. Nós pedimos a bênção do Senhor, nós pedimos a proteção do Senhor, nós pedimos o sangue do Senhor Jesus sobre a vida deles, Pai. Meu Deus, recebe nossas vidas, Pai, e abençoa, Senhor, as tuas filhas que administram lá. Dai sabedoria, Senhor, dai sabedoria, porque nós dependemos do Senhor em tudo e para tudo, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar assento, por favor. Nós estaremos louvando o Senhor Jesus. Só os irmãos cantar o Senhor. Transpassado de dor ficou.
lavrado, com bregos e cavalos, pesada ficou. Meu Deus! Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, e assim nós chegamos ao encerramento da nossa escola bíblica. Tenho certeza que todos fomos abençoados pelo Senhor. Vamos aos avisos da obra de Deus. Em nome de Jesus. Amanhã será culto com a participação especial das nossas crianças, às 19 horas e 30 minutos. E neste domingo, nós teremos o culto às 17 horas. Estaremos estudando, através do pastor Elmer, a lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. E a juventude estará louvando ao Senhor neste domingo. E também nós estaremos orando por missões juntamente com a irmã Nata. Tá, irmã Nata? Estaremos orando em favor da obra missionária. Glória a Deus. Nós temos a limpeza do templo após o encerramento. Irmãos, e já gostaríamos de comunicar aos irmãos da nossa conferência missionária, que vai acontecer dia 14 de agosto, tá bom? Dia 14 de agosto vai ser no domingo, a conferência missionária. Não vai acontecer na sede, devido ao aumento da questão do coronavírus. Ela vai ser no setor, vai ser no domingo, vai ter início às 3 horas da tarde e teremos 2 ministrações no dia 14 de agosto. E o pedido da revista EBD, por nosso irmão Adriano, até o dia 13 do 8. Ok, meus irmãos? Tudo bem? Os avisos, a bênção. E aí tem um outro aviso que a gente vai... isso a gente passa esse outro amanhã, tá bom? A gente comunica a igreja, conversar aí com os nossos irmãos e os departamentos, no nome de Jesus. Meus irmãos, esses são os avisos. Vamos colocar em pé para nós orarmos, encerrando o Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa noite tão maravilhosa. E na semana que vem nós vamos estar cooperando. Meu ciclo de oração coopera, né, Massara? Ali em Uata, né, Massara? Vamos cooperar em Uata. Vamos ali estar louvando ao Senhor, irmã Reviane, em nome de Jesus. Mas Gisele, vamos estar ali louvando a Deus com os nossos irmãos da congregação de Iuata. Glória a Deus. Estes são os avisos. Então vamos orar. O pastor Elmer Teles ora por nós. E temos um pedido de oração. A irmã Luísa, ela não passou bem nessa tarde. Nosso irmão Luiz teve que levá-la ao médico. E ele pediu oração pela vida da sua esposa. Também estaremos orando pela família do irmão Fábio, ali da congregação de Mishima, que estão enfrentando a dor do luto. O irmão do irmão Fábio partiu para a eternidade, e nós estaremos nessa oração orando por essa família em nome de Jesus. Tem algum pedido de oração específico, meus irmãos? Irmã Cristiane, esposa do pastor Pedro, na troca dos medicamentos, não tem estado bem, né, Maria? Não está bem, e pede as orações da igreja. Irmã Adriana? Continua orando pela minha irmã. A irmã da irmã Adriana, vamos continuar orando em nome de Jesus. Mais algum pedido de oração? O tio do pastor Elmer, do coração da pastor Elmer. Vamos perseverar na oração. Pastor Elmer, o Senhor nos conduz em oração e também orando pelo término no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite. Mais uma vez nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque somente o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esses minutos na Tua presença, por esses ensinamentos, ó Pai amado, que o Senhor tem trazido ao nosso coração, esse despertamento espiritual, Pai, para que nós possamos estar, Senhor, cada dia mais
mais próximos de Ti, Senhor. Meu Deus, obrigado pela vida de cada professor, que o Senhor tem levantado, Senhor, neste lugar, e usado como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para trazer a instrução, Senhor, para as nossas crianças, para os nossos filhos, nossos jovens, ó Pai amado, para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Senhor, neste momento também nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, por cada pedido de oração, ó Pai amado, que tem sido, Senhor, depositado, Senhor, no Teu altar, ó Pai, pela vida, Senhor Jesus, pela família do irmão Fábio, Senhor. Meu Deus, que essa surpresa com a dor do luto, Pai amado, a partida do seu irmão. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. É somente o Espírito Santo, Pai amado, quem pode, Senhor, consolar a dor dessa perda, Senhor. Meu Deus, vai de encontro ao Teu filho, Senhor. Meu Deus, abraça, Senhor. Meu Deus, querido, restaura ali, Senhor Jesus. Meu Deus, estende as Tuas mãos, Paizinho querido, para a glória do nome santo, Senhor, nós oramos também, Senhor. Meu Deus querido, pela vida, Senhor, da irmã Lúcia, Pai amado. Meu Deus querido, que está com câncer, Senhor, no Brasil, Pai. Meu Deus, aquele quadro crítico, Senhor Jesus. Meu Deus, que nós sabemos que tudo, Senhor, é para que o nome do Senhor venha ser glorificado, Pai, também na vida do meu tio, Senhor. Em todos os pedidos de oração, Senhor, que foi colocado aqui nessa noite, Pai. O Senhor conhece, Senhor. Meu Deus, cada pedido de oração, irmã Cristiane, Senhor, lá no Brasil, Pai. Meu Deus, estenda assim as Tuas mãos, Senhor, para com a vida da Tua filha, Senhor. Ajuda ela, Senhor. Meu Deus, que da medicina, Pai amado. Meu Deus, que através da medicina, através dos médicos, Senhor, ela possa encontrar, Senhor, um remédio, Senhor. Que a Senhor, a sua saúde possa ser restabelecida, Pai. Mas se não for através das mãos dos médicos, Senhor, que seja as mãos do Senhor estendidas, Senhor, sobre a vida da nossa irmã, Pai, pelo milagre, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou, ó Pai amado. Senhor, abençoa cada lar, Senhor, abençoa cada família, abençoa essa congregação, Pai, e as famílias que estão sofrendo, Senhor, com esses vírus, ó Pai amado, esses vírus, Senhor, que têm se multiplicado novamente nessa nação, Pai. Senhor, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda, Senhor, a vida dos nossos irmãos, Senhor. Guarda essa nação, Senhor. Repreende, Senhor, todo o mal, Pai. No nome do Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Senhor, nós estaremos retornando para os nossos lares. Leva-nos em paz, guarda, livra-nos de todo o peito do mal. Dá-nos uma noite abençoada, restauradora, Senhor. Aqueles que estarão trabalhando no dia de amanhã, meu Deus, sei conosco, abençoa-nos, Senhor. E que logo mais à noite nós possamos estar reunidos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Abençoa o nosso culto de amanhã com a participação das nossas crianças. Senhor, enche a vida das nossas crianças. Batiza elas com o Teu Espírito Santo, Deus. Oh, Senhor, que haja um mover no meio dos nossos filhos, Senhor. Que eles venham ter experiências com o Senhor, ó Pai. Nós oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estendendo as nossas mãos para o céu com bondade, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação com o Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Juntos dizemos amém. Amém. Está encerrado no nome